Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar das partidas de volta da Copa do Brasil 2025, Corinthians e Cruzeiro e Fluminense e Vasco. Corinthians e Vasco estão com a vantagem. Corinthians venceu o Cruzeiro fora de casa por 1-0 e o Vasco venceu o Fluminense por 2-1. Vamos trazer os comentaristas aí debatendo as partidas de volta. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero trazer aqui as ofertas e promoções do dia de hoje. O YouTube está em parceria aí com o Mercado Livre, com a Shopee, e estamos aqui trazendo os produtos no nosso canal. E você adquirindo qualquer produto, você vai estar ajudando a gente. Os produtos vão estar aí abaixo do vídeo, link na descrição. Assiste ao debate e depois você dá uma conferida. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, a sua esposa, manda esse vídeo para ela. Manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela comprar no Mercado Livre, comprar aqui pelo nosso canal, pois vai estar ajudando demais aí o nosso canal junto aí ao YouTube. Vamos aí para as informações para o debate e logo depois eu volto trazendo os jogos de hoje, jogos desse sábado. Um erro do Corinthians, o Cruzeiro pode matar o jogo. Um erro do Vasco, o Fluminense pode matar o jogo. Um erro do Corinthians e o Cruzeiro fazendo o gol, ainda tem a possibilidade de disputa de pênalti. Sim, mas há uma possibilidade. Você me falou se existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Eu acho que isso, para mim, é 60-40. Porque assim, por exemplo, desculpa, Você faz Pascoal. 50-50, Zé? Desculpa, eu faço 50-50. No caso, por exemplo, no caso do Corinthians, a pressão, você está me perguntando, falando sobre suposições, né? Por exemplo, se o Cruzeiro conseguir marcar um gol, a pressão em cima do Corinthians vai ser muito maior do que a pressão em cima do Fluminense. Ou em cima do Vasco, vamos dizer assim. Porque vai estar no Maracanã, ali você tem as referências, você provavelmente vai ter 50-50 de público e tal. Na Arena Corinthians... Não, vai ter mais vascaíno, com certeza. Mais vascaíno. Não, se ontem eram 70-30, agora com... Tá certo, mas você vai ter mais... resultado... O que eu quero dizer é o seguinte, o Vasco está acostumado a jogar no Maracanã, tem as suas referências, tem a torcida e tal. Se o Fluminense conseguir marcar um gol... tem a pressão, vai ter a pressão emocional de um jogador que está ali, beleza, tal. Então você sente. Agora, os jogadores do Corinthians, eles sentirão muito mais porque você está jogando em casa, está ao lado da torcida. Esse é um fator que, se você não tiver um controle emocional... Pode virar contra. Pode virar contra. Especialmente, nós sabemos. É lógico que a torcida do Corinthians incentiva o tempo todo, mas na cabeça do jogador, muitas vezes, 1-0. Caramba, perder uma vantagem, vamos ter que, entendeu? Isso tudo acaba atrapalhando. Pode desestabilizar. E aí, eu acho, né? Então, vamos ver se o Rafa concorda comigo. Eu acho que o Cruzeiro tem mais chance de reverter do que o Fluminense. Você está de acordo comigo ou não? Não, estou de desacordo com você, Real. Eu acho que o Fluminense tem mais chance de reverter do que o Cruzeiro. O Fluminense é o time que mais joga no Maracanã. O Zé falou que o Vasco está acostumado a jogar no Maracanã, basicamente quando enfrenta Fluminense e Flamengo só. Porque nem o Botafogo. O Vasco consegue jogar em São Januário e depois de Newton Santos. Então é basicamente quando enfrenta Fly-Flu. O Vasco não fez 10 jogos esse ano no Maracanã, né? Juntando a temporada inteira, Campeonato Carioca, Brasileiro e agora a Copa do Brasil. Então, o Fluminense, sim, é o mandante, joga no Maracanã com muita frequência. E tem no Maracanã um grande aliado, porque o Zubeldia mostrou isso no Campeonato Brasileiro. Para mim, é mais fácil o Fluminense reverter a vantagem do Vasco e se classificar para a final do que o Cruzeiro reverter a vantagem do Corinthians e ser finalista. Acho que o fator casa nesse jogo entre Corinthians e Cruzeiro vai pesar mais do que propriamente o fator casa no Maracanã, embora seja o Fluminense o mandante, mas o Vasco vai ter maioria da torcida e, portanto, vai se sentir em casa. O que tem, assim, o que fica de registro é o seguinte, o Cruzeiro vai jogar tão mal de novo quanto jogou a primeira partida? Não, eu não acredito. Isso eu acho difícil, Pascoal. Eu não acho que o Cruzeiro vai jogar um jogo tão ruim quanto jogou o primeiro. E o Jardim já entendeu o que o Corinthians pode fazer. Foi a pior das 4 atuações, né? E o Jardim já sabe o que o Corinthians pode fazer, né? Porque o Dorival surpreendeu. É bom, claro que o Vasco vai estar preparado para isso, porque o Fluminense vai fazer aquela marcação dos 25 minutos iniciais da partida, dando bote lá em cima na saída de bola em busca do chamado primeiro gol. Que o Zubeldia faz muito bem isso.
O Zubeldia fazia isso muito contra o Palmeiras, quando dirigia o São Paulo. Você gostou da jogadinha ensaiada do primeiro gol? Do único gol do Fluminense? Gostei. Bem trabalhada. Muito bem trabalhada. Ô, Pascoalzinho. Vamos lá, Zupa, falar sobre os jogos também de domingo. Daqui a pouco mostramos a preparação para a segunda partida. Mas é algo que realmente chama atenção. A reta final de Campeonato Brasileiro que não entra em campo nesses jogos de mata-mata. Um Corinthians que vai muito bem, um Vasco que vai muito bem. Sim. Mas o que mais me chama a atenção foi a fragilidade do Cruzeiro. O Cruzeiro foi quem, em termos de desempenho, foi quem mais decepcionou, porque em termos de desempenho foi quem melhor jogou no Campeonato Brasileiro. Mas a gente falou aqui, né? As Copas permitem que as diferenças sejam reduzidas, que o equilíbrio aconteça em poucos jogos, até porque a gente está falando de times que, beleza, um é melhor do que o outro, mas a diferença não é tão grande. Você pega o time do Corinthians que jogou, o time do Cruzeiro é quase que pau a pau, né? O time do Corinthians titular, por um confronto de mata-mata, ele encara qualquer time do Brasil. Visto prova disso é como foi nos jogos contra o Palmeiras e como foi no jogo contra o Cruzeiro. Para mata-mata, sim, para pontos corridos é mais difícil. E assim como o Fluminense tem mais time do que o Vasco, mas não é uma diferença abissal assim, né? Então, são times melhores que os outros, mas é um duelo tecnicamente de algum equilíbrio, né? A questão é que o momento, o trabalho, a temporada de um time é melhor do que do outro. E nas Copas isso tudo pode acontecer. E as vantagens são mínimas, né? Os confrontos seguem muito abertos. Isso é ótimo para a Copa do Brasil, isso é ótimo para os jogos de domingo. O Corinthians é favorito domingo dentro de casa, mas o Cruzeiro tem condições de vencer aqui em São Paulo e se classificar ou de levar para os pênaltis. E o clássico de domingo à noite também está super aberto, né? O Vasco virou o jogo, o Fluminense teve chances até para construir um placar um pouco maior quando estava 1-0 ainda, mas teremos semifinais muito abertas. Dá para chamar de imprevisível os dois cenários do final de semana. Pois é, a gente só não coloca 50-50% porque cada um tem um gol de vantagem. Eu coloco 60-40 para o Corinthians e 55-45 para o Vasco. Nessa segunda partida, Zupa, é difícil vermos o Fluminense jogar da maneira como jogou, mas principalmente o Cruzeiro jogar da maneira que jogou, mesmo sendo na Neoquímica Arena? Quem tem que dar uma resposta maior é o Cruzeiro. Quem decepcionou mais foi o Cruzeiro. E até acho que o tipo de jogo que a gente vai ter domingo na Neoquímica Arena é o tipo de jogo parecido com o que tivemos no Mineirão, porque o Cruzeiro é um time que joga bem fora de casa e precisa buscar o resultado fora de casa. Então o Cruzeiro vai ter que tomar algum tipo de iniciativa e vamos ver como o Corinthians vai reagir a isso, né? Se o Corinthians vai ter um começo forte, como teve jogando em Belo Horizonte, ou se vai administrar um pouco mais, tentar usar um pouco mais a ansiedade do Cruzeiro para castigar em velocidade, né? Embora o Corinthians não seja um time altamente veloz, acho que são alternativas interessantes, mas quem tem que dar uma resposta maior é o Cruzeiro, porque fez um jogo bastante abaixo. O Fluminense não fez um jogo tão abaixo como um todo. O Cruzeiro fez um jogo muito frustrante para o seu torcedor. Pois é, e o futebol ele é muito maluco, ele é muito cíclico. O Zubeldia vinha num momento muito, mas muito bom com o Fluminense. O Diniz num momento muito mal com o Vasco. E olha aí esses encontros entre o Diniz e o Zubeldia. 3 confrontos em 2025, 3 vitórias do Diniz em cima do Zubeldia. Um aproveitamento de 100%, 7 gols marcados e 2 gols sofridos, 2 vitórias contra o Fluminense e 1 contra o São Paulo. Inclusive, foi quando, logo depois, o Zubeldia pediu para sair do São Paulo. Sempre fica aquela questão, né? Saiu ou foi saído? Bom, foi quando ele saiu do São Paulo. Vamos ouvir o que é que o Diniz falou depois da partida. E, se me permite, terceiro jogo contra o Zubeldia, terceira vitória. Vai pedir música? Não, de maneira nenhuma. É um treinador que eu respeito muito. Também já perdi para ele no Morumbi, já perdi para ele quando ele estava no Lanús. É um treinador que tem muito meu respeito, tanto da parte técnica e principalmente como pessoa que eu admiro. Ah, o Diniz não ia cair nessa pegadinha, meu amigo? Que pergunta é essa? Claro mas que com não. um cara que ele gosta como é o Zubeldia. O Zubeldia é um pouco louco, o tipo Diniz, né? Os dois não são normais no mundo do futebol, são bons loucos do futebol, pessoas muito intensas. Curioso que a gente estava vendo também um encontro entre o Diniz e o Fluminense, o time pelo qual ele ganhou a Conmebol Libertadores, e a vitória, ela foi muito importante para o Vasco, além da questão do confronto, claro, da semifinal da Copa do Brasil. A maneira que o Vasco construiu essa vitória passa muito pelo Diniz, passa muito pelos jogadores, passa muito por correções, né? Porque o primeiro tempo do Vasco foi o primeiro tempo mais preocupante, né? O Vasco não mereceu ter sorte melhor no primeiro tempo, o Fluminense foi melhor. E aí no intervalo, e os próprios jogadores falaram isso, o Diniz arrumou encaixes de marcação que estavam soltos, o Fluminense estava encontrando espaço para jogar, e esses encaixes permitiram ao Vasco
usufruir um pouco mais do que ele tem de bom, que é o talento do Ryan, que é o talento do Nuno Moreira, que são seus jogadores de frente. E o Ryan foi fundamental, né? Fez o primeiro gol, fez a jogada que originou a falta, que rapidamente foi batida e que acabou culminando no gol da virada, gol do Verratti, um cara que veio do banco para oferecer um outro tipo de jogo para o Vasco. Então foi uma vitória que passou pelas correções que o Diniz pôde fazer dentro do jogo e por repertório, né? Um gol do Ryan, um gol do Verratti, as duas opções de centroavante que o Diniz vem usando no time do Vasco. Pois é, e precisamos falar sobre o Ryan, né? Sem falar que quando você vive uma virada como essa no Maracanã lotado, é claro que a moral do time ela fica diferente, né? Os jogadores eles vão para o segundo jogo de uma maneira diferente. Agora, o Ryan é impressionante o que ele faz por esse Vasco, o que ele tem feito de bom com esse Vasco. E o Verratti também é muito importante porque está no lugar certo, na hora certa e sabe seu trunfo, né? Cabecear é com ele também. E o Verratti também é muito importante na assimilação do seu momento, né? Porque o Verratti foi durante 2 temporadas, uma temporada e meia, o principal jogador do Vasco indiscutivelmente. Nem Felipe Coutinho nada, era o Verratti o principal jogador do Vasco, o grande ídolo do Vasco, o resolvedor de problemas da equipe. E ele perdeu esse status, né? Porque o Diniz chegou e o Diniz pensa o jogo um pouco diferente, o tipo de ataque que ele quer ter desprivilegia o Pablo Verratti e ele perdeu espaço. E ele poderia, não seria legal, mas ele poderia causar, poderia tumultuar, poderia largar. E não, ele entrou ontem, foi super importante, se emocionou depois do jogo, porque também não é fácil ver o seu status mudar tão drasticamente dentro do grupo. Então o Verratti mostrou como atleta uma presença muito importante. E o Ryan é joia, Ryan é uma joia, porque o Ryan ele tem porte físico, ele tem tamanho, ele tem muita força, é um jogador muito forte, é um jogador com uma perna canhota violentíssima, ele é muito novo, tem 19 anos de idade. Eu até prefiro o Ryan de ponta do que de centroavante. Quando eu jogava Ryan pela direita, Verratti de 9 e o Ryan trazendo para dentro e batendo de canhota, eu gostava até mais. Mas ele funciona nesse tipo de jogo do Diniz. Então, assim, ele é um jogador que tem muito para entregar ao Vasco esportivamente e a hora que for para ser vendido, ele tem muito retorno financeiro para dar a um clube que precisa bastante. Sim. O Ryan é joia e o Vasco tem que desfrutar dele enquanto puder. Pois é, e a gente espera que o Vasco desfrute também da venda, saiba fazer esse negócio também, porque é realmente uma joia. Aí, e temos aí uma boa notícia para o torcedor do Vasco. Olha aí, Vasco acerta a extensão de contrato do atacante Ryan até dezembro de 2028. O Vasco, então, acertou a extensão do contrato até dezembro de 28. O clube e o atleta finalizaram as assinaturas nesta sexta-feira. Eu espero que tenha sido com uma multa bem, mas lá no bem alto, gorda. Lá no alto. Por favor, né? E ele é o perfil de jogador que a Europa adora, porque ele é bom e tem porte físico. Pronto, e tudo isso. Bom, em breve também veremos ele na Europa, não tem muito o que fazer em relação a isso. E legal também que vimos o Verratti dando a volta por cima, mesmo que tenha sido em um jogo, mas vimos o que aconteceu na partida contra o Galo e foi difícil. Olha, foi de esportes, vamos seguir o nosso Sport Center. Domingo já tem as semifinais, né? O segundo jogo das semifinais entre as equipes. Vamos ver como é que tá a preparação, então, de Flu e Vasco e também de Corinthians e Cruzeiro. Fãs de esporte agora já pensando no jogo de volta pelo Vasco, o técnico Fernando Diniz ainda não vai poder contar com o lateral Piton. Puma, destaque no último clássico, deve ser mantido na esquerda. Pelo lado do Fluminense, o Beldia conta com a volta de Canóbio. Ele retorna de suspensão. Todos os ingressos estão esgotados para essa segunda partida no Maracanã. Aqui no Corinthians, o time vai levar algumas dúvidas para o confronto decisivo contra o Cruzeiro. A principal delas em relação ao Yuri Alberto, que saiu do primeiro jogo com dores no pubis. Ele passou por exames nesta sexta-feira, mas não tem a presença confirmada. A outra dúvida é em relação ao Ranielli, com dores no tornozelo. E Garro, fica a expectativa se ele volta a ser titular. O Garro que começou no banco de reservas no jogo no Mineirão. Diante da polêmica da arbitragem, o Corinthians se mostrou incomodado com a escolha do árbitro que vai apitar o segundo jogo decisivo, Rodrigo José Pereira de Lima. O árbitro que apitou um pênalti polêmico contra o Corinthians, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e acabou expulsando o técnico Dorival Júnior. O Corinthians espera também contar com a sua principal torcida organizada, que foi proibida de entrar nos estádios pela Federação Paulista de Futebol. A Gaviões da Fiel tenta um acordo com o Ministério Público para participar da festa e empurrar o Corinthians rumo à decisão da Copa do Brasil.
Fala, fã de esportes. Aqui na Toca, o primeiro jogo das semifinais segue rendendo. Lucas Romero é desfalque pelo terceiro cartão amarelo no que o Cruzeiro considera um erro de arbitragem. Sem ele, quem pode entrar no lugar é Matheus Henrique ou Wallace, 2 volantes de origem. Leonardo Jardim ainda tem a opção de recuar Christian e usar Sinisterra e Arroio pelas pontas. Além de Romero, outro desfalque é Vidalba. O zagueiro sofreu uma lesão no tendão do tornozelo esquerdo e não joga mais esse ano. No lugar dele, quem entra é Jonathan Jesus. Então tá aí, pessoal, foram os comentaristas debatendo. Agora trazer aí alguns jogos de hoje. 2 horas da tarde teremos Flamengo e Pirâmides, Copa Intercontinental. Aí teremos Campeonato Espanhol, Barcelona entra em campo, 2h30 da tarde. Campeonato Francês, Inglês, Campeonato Inglês. Meio-dia, Chelsea e Everton. Liverpool e Arsenal entram em campo. Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen, 2h30. Campeonato Italiano, Parma e Lazio, 2 horas. Campeonato Francês, PSG entra em campo para enfrentar o Metz, 3 horas da tarde. Campeonato Português, Argentino. Campeonato Holandês teremos também. Campeonato Equatoriano, Campeonato Escocês, Championship. Está acontecendo aí o Alemão, 2ª divisão. Muitos jogos aí, Campeonato Turco também. Os principais jogos aí do dia, nesse sábado, dia 13/12. Trazer aqui agora novamente os produtos aí do Mercado Livre. Dá uma conferida aí no link na descrição, abaixo tem os produtos. Tá aí Smart TV, R$ 1.211. Tá barato demais a Smart, aí, ó. Aproveita aí, ó. Aí, ó, cadeira de escritório, R$ 927. Samsung A16, R$ 710. Smart TV, 32 polegadas, R$ 900. Muita coisa bacana, muita coisa barata. Então dá uma conferida aí. Entra aí no link na descrição. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, a sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela comprar no Mercado Livre, comprar aqui pelo nosso canal, pelo nosso link. Vai estar ajudando demais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.